Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Dito Nogueira. Hoje estamos aqui nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro, né? Para mais um estudo da Palavra de Deus. E peço a você que continue conosco até o final da semana, porque o assunto dessa semana é muito bom, muito esclarecedor. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de orar com você. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que está nos céus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que nos dá de estudar a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém! O texto-chave é: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Hein? Que daria uma pessoa? O tema de hoje é as más decisões de Ló. Muitas das vezes a gente também agimos com as mesmas atitudes de Ló. Bom, nós sabemos que Abraão deixou sua terra natal em resposta ao chamado de Deus, não foi? E levou consigo seu sobrinho Ló, que ele considerava como se fosse um filho seu, né? Que era filho de seu irmão, Harã. E levou ele junto com ele para lá, para onde Deus ia mostrar o caminho para ele, ia mostrar as terras para ele, né? E era Abraão muito rico, né? Ele levou consigo muito gado, muitas ovelhas e assim por diante. Nós sabemos que naquele tempo, para ser rico, teria que ter camelos, ter gado, ter ovelhas, né? E assim por diante. E muito ouro e muita prata. Está lá em Gênesis 13, versículo 2, né? Bom, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Olha só, ele tinha tendas, né? Naquele tempo também tendas era algo muito precioso, né? Porque não era todo mundo que podia ter essas tendas, né? Que era fácil de montar e desmontar e fazer suas caminhadas, né? No deserto. Está lá em Gênesis 13, versículo 5. Vamos lá. Abraão e Ló ficaram tão ricos, mas tão ricos, que seus rebanhos cresceram muito, né? Que não podiam mais permanecer morando juntos. Por quê? Já estava dando conflito, né? O gado de Abraão com o gado de Ló, e começou a dar confusão lá entre os pastores. Então, Abraão teve uma brilhante ideia. Pegou Ló, né? Chamou Ló: vem cá, Ló. Olhe para onde você quiser, olhe para lá. E escolha para onde você quer ir, porque isso, aonde você for, é teu. Aí Ló olhou para um lado, olhou para o outro, olhou lá para baixo assim, né? Vê aquelas campinas perto do Rio Jordão, pô, ali que eu vou amarrar meu gado, né? Maravilha, é ali que eu vou amarrar. E estava perto de uma grande cidade da época, que era Sodoma, né? Muito perto de Sodoma. Ló pensou assim: perto da cidade, rio, pasto, é ali que eu quero. Ele nem, né, pensou em Abraão, porque Abraão havia ajudado ele, né? O certo era ele escolher uma outra terra e deixar aquela terra para Abraão, né? Porque Abraão era o seu tio, né? Abraão que deu essa oportunidade dele também ficar muito rico. Mas ele, a sua ganância e o seu egoísmo falou mais alto, né? E ele foi muito ingrato com Abraão e escolheu aquelas terras melhores. E Abraão ficou com as terras mais distantes, mais difíceis, né? Longe do rio, né? Mas Abraão, né, não falou nada. Aí, quando Ló partiu, aí Deus falou com Abraão: ó, essa terra, tudo será teu e da sua parentela, né? Será tudo sua. Ele não prometeu Deus não prometeu para Ló, mas para Abraão ele prometeu que ali era ser para a descendência de Abraão, né? Olha que maravilha. Bom, essa história está lá em Gênesis 13, versículo 12, né? Essa conversa entre Ló e Abraão. Bom, Ló tranquilo, né? Já estava morando lá em Sodoma. Ai, que maravilha, morando em Sodoma, vivendo uma vida de rei, né? Muito rico. É lógico que ele não ia mais morar em tenda, foi morar na cidade, levou sua família e foi morar na cidade. E continuava muito rico. Mas aconteceu que 4 reinos se uniram, né? Para tomar a cidade de Sodoma e Gomorra e outros reinos ao redor. Então juntou aqueles vários soldados e foram para cima e derrotaram esses reinos, né, de Sodoma e Gomorra e os outros reinos.
e levaram todo mundo cativo, levou todo mundo escravo, né? Levou os homens, levou mulheres, inclusive Ló e sua família. Olha que coisa. E essa notícia veio até Abraão, né? Que está lá em Gênesis 14, 1 e 2. Veio até Abraão essa notícia e eles levaram tudo, né? Levaram tudo, tudo. Está lá em Gênesis 14, 11 e 12. Levaram tudo, tudo que tinha. Levaram comida, levaram tudo embora, inclusive levaram o pessoal também. Quando Abraão ficou sabendo, juntou lá 318 homens e atacou, foi atrás desses homens durante a noite, atacou esse exército que estava levando as coisas, levando os escravos, e tomou de volta, né? Todos os bens, todos os batimentos, né? Todos os despojos de guerra, enfim. A história lá está lá em Gênesis 14, de 14 a 16. Está lá contando a história. Se você tiver um pouquinho de oportunidade, vai lá e dá uma olhada nessa história, né? É o que acontece. Abraão vai lá e liberta Ló, né? E Ló já estava tão acostumado com a cidade, que ele gostou de morar na cidade, né? Que ele voltou a morar em Sodoma e Gomorra. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, a gente às vezes não aprendemos com os nossos erros, né? A gente não se dá mal com o negócio e depois acaba cometendo os mesmos erros de novo, né? Ló, ele não deveria ter voltado para Sodoma e Gomorra, né? Ele não deveria ter voltado para lá, mas mesmo assim, talvez por iniciativa da própria família, vamos voltar para lá, lá tem conforto, é cidade grande, né? Como ele era muito rico, ele foi para lá, né? E estava com prestígio, né? Porque o tio dele, com seu grande exército, derrotou o exército inimigo. Então ele ficou com uma moral na cidade, né? Ficou com uma moral e voltou para a cidade. Bom, o que acontece? Dois anjos vieram visitar Abraão, né? E Abraão, muito solícito, muito prestativo, trouxe aqueles homens e deu ali alimento para eles e ponto. E aqueles homens falaram para Abraão que eles iam destruir, amando de Deus, destruir Sodoma e Gomorra. Aí, Abraão o quê? Mas o meu sobrinho Ló, bora lá, e agora? Né? E agora? E aí ele começou a negociar. Ele começou a negociar com... Bom, aí, né, Abraão começou ali negociar com Deus ali, com aqueles homens, se por acaso tivesse algum justo lá, se Deus pouparia, né? Ele foi lá diminuindo, fazendo uma contabilização ali de 50, passou para um número menor e assim por diante, né? Essa história está lá em Gênesis 18, de 20 a 23, e Deus fala, né, que ele pouparia a cidade se encontrasse algum justo lá, né? Ele ia poupar a cidade. E Abraão pensando em Ló, né? E o que acontece? Deus, em sua grande misericórdia, enviou mensageiros para advertir a Ló e sua família que iria destruir aquelas cidades, né? E Deus e os dois anjos libertaram pessoalmente, aqueles anjos libertaram pessoalmente Ló e sua família, né? E suas filhas e sua esposa. Mas sua esposa, né, cometeu o erro de olhar para trás, né? Quem sabe ela olhou assim, né? Agora eu vou voltar, vou largar tudo aí, perder tudo, né? Puxa, eu tinha um conforto aí, e aquilo lá pesou naquele momento, né? Pesou naquele momento, porque talvez ela ainda não imaginava o que seria essa destruição. Ela já tinha passado por dificuldades, né? A cidade quase foi destruída pelo exército inimigo. E talvez ela não conseguia mensurar que destruição era essa que o próprio Deus faria naquela cidade. E ela olhou para trás, né? Ali talvez, né, com sentimento no coração, né, um sentimento de perda, olhou para trás para ver e acabou se tornando uma pedra de sal. Está lá em Gênesis 19, de 13 a 26, conta essa história para nós. Ló entrou em Sodoma como um homem muito rico e permaneceu muito rico. Quando voltou, ficou muito mais rico ainda, né?
mas saiu de lá quase sem nada, né? Praticamente a única coisa que ele trouxe da cidade foi a sua própria vida e a vida das suas filhas, né? Devemos ter muito cuidado, ou ser muito cuidadosos ao tomar decisões para alguns investimentos, né? Que com ganhos muito rápidos, em tempo muito curto. Às vezes isso pode ser uma armadilha, né? Para nos levar a ter uma perda muito maior de tudo que a gente adquiriu durante uma vida. Ló, ele adquiriu seus bens durante uma vida e perdeu tudo, né? Porque se ele não tivesse voltado para Sodoma, tivesse ido morar com Abraão, continuar morando com Abraão, talvez ele não teria perdido todos os seus bens, mas perdeu todos os seus bens por voltar, né? Por voltar àquela cidade, uma cidade perversa aos olhos de Deus. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado também, porque o mundo é perverso, as coisas são perversas, né? E se a gente não tomar a decisão correta, a gente acaba perdendo tudo, deixando que a vida tome tudo aquilo que a gente adquiriu, família, bens. Então tudo isso, talvez, por causa de uma decisão errada que a gente possa tomar na nossa vida. Então, aprenda, né? Então vamos aprender, né? Com a história de grandes homens da Bíblia, né? Que aprenderam, às vezes, a duras penas. Então a gente não precisa sofrer para aprender, né? Basta olhar o exemplo dessas pessoas que venceram, né? Apesar de tomarem decisões erradas, mas venceram. Então a gente não vamos tomar decisões erradas, porque talvez a gente possa não vencer, acabar perdendo tanto o que adquirimos ao longo de uma vida, ou até mesmo a nossa vida. Que Deus abençoe você, continue aí dando o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações, tá bom? Então, eu quero te agradecer por tudo e fique conosco até o próximo estudo, em quarta-feira, e até lá!